Então o tema da nossa aula aqui é pare de ser a mendiga do relacionamento. O que é isso, Grace? Então vamos entender esse conteúdo. Para a gente parar de ser a mendiga dentro do nosso relacionamento de casal, a gente vai precisar olhar questões da nossa criança interna. A gente vai precisar do processo lá com pai e com mãe. E talvez tu vai dizer assim, Grace, mas eu já resolvi as feridas da minha criança. Eu tô lendo sobre autoconhecimento, eu já acessei os conteúdos da constelação, eu já entendi que eu tenho que perdoar os meus pais, que o que eles me deram é o que eles podiam me dar, que eu tenho que entender que aquilo que eles me deram foi o suficiente, tá tudo certo, eu tenho um bom relacionamento com os meus pais. E aí eu te pergunto, mas por que tu tá ainda na postura da mendiga? Por quê? Porque não basta apenas a tua mente racional dizer sim, eu entendo que aquilo que faltou lá atrás foi o que meus pais puderam me dar, eles também estavam na criança ferida deles, eles tinham a dificuldade deles, por isso que eles não puderam me dar aquilo que eu gostaria. Eu entendo, tá tudo ok. Tu entende, mas e o que tu faz com a tua menina ferida, que sentiu, vivenciou essa falta lá atrás? Tu continua deixando ela desamparada. E aí, inconscientemente, o que tu faz? Tu tá dentro de um relacionamento e automaticamente tu empurra a tua menina pro teu parceiro. Tu delega a função que é tua, te cuidar, te nutrir, te aprovar, te sentir merecedora. Então, não basta só eu entender que eu preciso respeitar, honrar os meus pais e entender que eles me deram o suficiente. Enquanto a tua menina ferida, ela tá aí, se sentindo ferida. Você vai continuar nessa postura, o quê? De mendiga em todas as relações. Porque você precisa fazer a sua tarefa de casa, que é acolher, que é se amar, que é se maternar e parar de delegar essa função para o outro. Porque para o outro também vai ficar o quê? Pesado. Porque aí você está se relacionando, mas enquanto você não se cuida, não se ama, não se materna, toda a vida é quem? A tua criança ferida que ela começa a reger esse relacionamento. Não me deu um elogio, então agora eu faço birra. Não fez do jeito que eu queria, agora eu não quero mais. Então é sempre a menina ferida que está regendo a relação. Enquanto você não fizer essa jornada de olhar as questões da tua criança e você se amar, você se aprovar, muito provavelmente 80% aqui do teu relacionamento é essa criança que está regendo a relação. Para que a adulta possa vir, eu preciso olhar para as dores da minha criança. Tudo bem, já entendi, meus pais fizeram o suficiente, só que agora eu trago a minha autorresponsabilidade. O que eu preciso fazer para tirar, para liberar essa dor, essa paralisia que a minha criança tá lá ainda nesse modo mendiga. E isso está sendo projetado aqui na minha relação. Então eu atendo muitas clientes e eu percebo uma queixa aqui muito comum que é: Grace, eu tenho dificuldade de comunicar para o meu parceiro. Eu não falo das minhas vulnerabilidades, eu tenho medo de falar o que eu tô sentindo. E quem é que tem medo? É essa criança ferida que lá atrás talvez ela não pôde se posicionar perante o seu pai, e eu me sinto ainda como se eu fosse essa menina, como se eu ainda não pudesse me posicionar para o meu parceiro. Então só quando eu faço esse trabalho de olhar para minha menina, eu posso vir o quê? Para a minha adulta. Só a adulta ela consegue se posicionar dentro de um relacionamento. E esse posicionamento ele tem que estar o quê? Alinhado com o que eu sinto internamente. Não adianta eu estar desalinhada internamente, sentindo desamor, sentindo que eu não sou boa o suficiente e eu querer exigir algo para o meu parceiro. Eu preciso desse alinhamento interno, eu preciso estar nutrida, saber reconhecer o meu valor para mim poder chegar e o quê? Me expressar nesse relacionamento, me comunicar. Só que a maioria das mulheres está o quê? Na sua energia masculina, tá ferida, tá na guerreira. E a guerreira, ela não consegue trazer as vulnerabilidades para o parceiro.
Ela fica ali blindada na armadura, mas ela não comunica. Ó, fiquei chateada quando tu fez isso. Me senti desvalorizada com essa atitude. Porque ela não se permite. Porque lá atrás ela aprendeu que ela tinha que ser essa mulher forte, que dá conta de tudo, que atende a necessidade de todo mundo, porque talvez tu viu a tua mãe, que era essa mulher que fazia tudo para todo mundo. E aí você internalizou que ser mulher era isso, que era fazer, né? E aí eu faço o quê? Acabo me tornando mãe do meu parceiro, porque eu quero me sentir vista, eu quero me sentir amada. Então eu acho que se eu atender as necessidades do meu parceiro, eu vou poder me sentir vista e amada. E aí você fica nesse jogo, mendigando amor. Você vai dando mais para ver se recebe esse amor. Só que aqui você acaba o quê? Desequilibrando essa relação. Você dá, e você já percebeu que quando você precisa, você não tem com quem contar. Tu olha a necessidade de todo mundo, tu quer salvar todo mundo. Mas quando é você que precisa, não tem ninguém ali para te ajudar, não tem ninguém ali para te salvar. E aí isso reforça essa mendiga dentro de ti, porque tu começa a olhar, eu acho que eu não tenho valor mesmo, ninguém me ama, ninguém tá aqui disponível para mim. E aí reforça a tua crença interna de desvalorização, de desamor. E aí cada vez mais tu entra nesse ciclo de querer fazer mais, porque quando tu recebe um elogio, porque tu tá fazendo muito, e aí tu se sente vista, amada, tu entende, opa, eu tenho que fazer mais para poder me sentir amada. Isso é o quê? No nível inconsciente. Só que para quebrar esse ciclo, sair dessa salvadora, eu preciso olhar lá atrás. A minha criança que ficou ferida, que se sentiu desvalorizada, e aí você vem com essa armadura de proteção, e aí muitas vezes, como você está nesse excesso dessa energia masculina, você se fecha para o receber. E aí por mais que tu tá numa postura mendiga, parece ser contraditório, mas estás fechada para receber. E às vezes o teu parceiro vem até com alguns movimentos para fazer algo por ti, só que como tu tá na armadura, tu não se permite receber essa ajuda. Ou, como tá muito no controle, você fica idealizando como gostaria de receber esse amor. E aí não consegue enxergar a forma do teu parceiro se expressar. Qual é a linguagem dele de amor? O que ele tá fazendo por ti que é um sinal de eu te amo? Mas não, você tá o quê? Fechada. Eu quero receber só se for do meu jeito. E aí eu não enxergo o que o outro tá fazendo para mim. E cada vez mais eu vou reforçando esse sentimento de desamor. Cada vez eu vou ficando mais nessa mendiga. E aí é essa criança que fica mendigando amor, achando que ela tem que fazer coisas para receber amor. E aí é o momento de o quê? Convidar a tua adulta a nutrir a tua criança para que tu possa se posicionar de uma forma diferente. Porque enquanto você ficar na mendiga, vai vir as vozes de uma impostora dentro de ti. Tu não é boa mesmo, tu não dá conta, tu não faz nada direito. E você só vai reforçando esse ciclo de desamor. Cada vez vai piorando a relação contigo mesma. E vai ficando num lugar de extrema rigidez. Porque o problema não é o outro, mas é a tua própria cobrança, a tua própria rigidez contigo mesma. É esse teu relacionamento contigo mesma que não tá saudável, que tá doentio. Porque você tá fazendo tudo para fora e não olha para dentro. Não olha quais são as tuas necessidades, quais são os teus desejos, quais são os teus sonhos. Porque tá muito ocupada com a demanda do outro. E isso acontece por quê? Porque enquanto eu estiver olhando as demandas do outro, eu não preciso me ocupar em olhar a minha dor, o meu sofrimento. E talvez é por isso que muitas vezes você não consegue relaxar, não consegue descansar. Porque se você parar e descansar e ficar um pouquinho quieta, você vai acessar esses monstrinhos internos, essa carência, esse vazio.
Então é mais fácil eu estar sempre fazendo coisas para os outros, me envolvendo, porque eu me iludo que eu estou bem. Porque se eu silenciar, eu vou entrar em contato com as minhas sombras, com os meus vazios. E aí eu não estou preparada para olhar para isso. Mas entende que enquanto você não quebrar esse ciclo desse desamor, desse péssimo relacionamento contigo mesma, você vai sempre ficar nesse lugar de cansaço, de exaustão, mendigando amor para os outros, não se sentindo amada, não estando aberta para receber. E você se fecha de uma maneira geral. Isso influencia não só o teu relacionamento, mas também a tua prosperidade, porque você emana essa dor do teu campo e você tá fechada com medo de se machucar de novo, você tem medo de se relacionar, então você não se entrega literalmente para esse parceiro, porque tem medo de sentir dor de novo, e se eu fizer e eu demonstrar amor e ele não demonstrar, isso vai me doer. Então eu já nem dou para mim não sofrer, para mim não ficar machucada nessa relação. E aí você vai tendo aqui uma relação meia boca, uma relação morna, onde você não consegue se entregar, porque você tem medo de se machucar, porque você tá lá na mendiga. A dor da tua menina tá aqui latejando ainda, e você tá se ocupando com várias coisas, se sentindo ansiosa, rígida, cansada, sentindo dores no físico, teu corpo tá tenso, talvez você tenha problemas de candidíase, problemas no útero, nos teus seios, porque tá faltando a tua própria nutrição interna. Eu tava gravando as aulas da tríade do relacionamento e eu tive um insight muito forte sobre isso. Dentro do meu processo, da minha jornada, eu fui fazendo o processo de curar e atender às necessidades da minha criança interna. E isso me conectou muito com o meu potencial, com o meu poder pessoal, me ajudou a trazer esse novo posicionamento dentro do relacionamento, de eu conseguir expressar a minha verdade, a minha necessidade, sem medos, né? Que se eu disser algo que vá não ser legal para o meu parceiro, que ele vai me abandonar nessa relação. Não, quando a gente acolhe a nossa criança, a gente para de ter medo que o outro saia da relação. A gente pode ser sincera e verdadeira com a gente mesmo e com o nosso parceiro. Então eu fui me acolhendo, eu fui aumentando esse meu posicionamento dentro do meu relacionamento e isso foi transformador. Eu trazer essa autorresponsabilidade do processo, entender não é o meu pai, não é a minha mãe que tem que me dar amor, reconhecimento, aprovação, não é o meu parceiro. Eu assumi literalmente a minha responsabilidade, que era eu que tinha que me amar, me aprovar e preencher os meus vazios. Porque enquanto eu não preencho meus vazios, não importa o que o outro faça, nunca vai preencher. Só a gente tem o poder de se preencher. E depois eu fui acessando os conhecimentos da cura do feminino e aí algo incrível aconteceu. Eu saí dessa armadura da guerreira, me permiti pedir ajuda, comecei a me permitir ficar mais relaxada, mais no meu feminino, foi ficando mais leve, foi ficando mais suave. Eu comecei a me permitir não estar bem e isso vai gerando mais leveza, de a gente largar o chicotinho, se cobrando perfeição. Não, a gente não é perfeita e tá tudo bem, a gente se acolhe. E aí eu entendi que aqui tinha um novo avanço dessa cura da minha criança interna. Só quando a gente cura o nosso feminino, a gente se torna uma mãe melhor pra gente mesmo. E aí a gente consegue ter novos resultados, de acolher mais profundamente essa nossa criança interna, de melhorar mais profundamente essa relação consigo mesma. Então, quando eu me torno mais leve comigo mesma, isso reverbera no meu relacionamento de casal. O meu relacionamento de casal ele pode ser mais leve.
Quando eu me permito sair da guerreira e trazer as vulnerabilidades e compartilhar com o meu parceiro as minhas dificuldades, eu gero intimidade, eu gero conexão. E esse parceiro, ele vai se esforçar para querer me ver bem. Porque até então, se eu tô na postura guerreira, ele não tá nem aí, ela dá conta, ela faz, ela resolve, eu não preciso me preocupar com essa mulher. E às vezes tu tá querendo se sentir amada, valorizada, quer ajuda, só que tu tá nessa postura de guerreira. O que tu emana pro universo? Que tu quer mais guerra, que tu quer mais dificuldade. Então, que mulher você tem que se tornar para ter esse relacionamento de casal que você deseja? Que é mais leve, que é esse parceiro que vai compartilhar as coisas com você, que vai te ajudar nas tarefas, que vai ter mais divisão, que vai ter equilíbrio na troca, que ele vai se preocupar contigo, que vai perguntar algo para você, de como você tá, se deu certo aquilo que você tava com medo de resolver. E é isso que vai gerando conexão. Agora, se eu quero vestir uma máscara, uma armadura, que eu sou essa mulher guerreira, e eu não trago as minhas vulnerabilidades, a minha intimidade, eu não compartilho as minhas necessidades com o parceiro, como que isso aqui vai gerar conexão? Não gera. Então, por isso que muitos casais hoje estão tendo muitas brigas, muita desconexão, porque a mulher veste essa armadura e aí ela tá cansada, sobrecarregada, porque ela tem que dar conta de tudo, fazer tudo, e isso gera uma frustração, gera uma raiva do parceiro, gera um distanciamento, e o parceiro não tá nem entendendo o que tá acontecendo, só vê essa mulher como chata, como reclamona, como controladora, ela quer me modificar, e às vezes esse parceiro tem que sair da relação pela sua própria integridade, porque muitas vezes essa mulher no controle, ela quer modificar esse parceiro. Então, quem sente, né, que essa mulher guerreira, que tá tendo dificuldades no relacionamento consigo mesma, que tá tendo dificuldades no relacionamento de casal, eu quero trazer aqui uma proposta de aprofundar as tuas curas. Então, eu tô lançando o meu próprio método, que foi tudo aquilo que eu vivenciei de transformações no meu processo, tudo aquilo que reverberou, que impactou a minha vida e tudo aquilo que impacta a vida das minhas clientes, porque tudo aquilo que eu vi na minha jornada, eu posso testemunhar, né, que as minhas clientes também trazem esses resultados. Grace, depois, né, que eu comecei a fazer a terapia, curar o meu feminino, meu parceiro tá me ajudando, ele tá fazendo coisas que ele nunca tinha feito dentro de casa, tá mais suave, gerou conexão, eu tô conseguindo falar, me expressar melhor, tá melhorando a nossa comunicação. Então, eu trouxe um método para que possa chegar para mais pessoas essa cura da relação contigo mesma e com o teu relacionamento de casal. Então, nesse programa, eu trago esse primeiro olhar de você olhar para as questões da tua criança interna, melhorar a relação contigo mesma, para que você possa se sentir mais viva, ter mais prazer pela vida, se sentir bem na tua própria companhia. Num segundo pilar, eu vou trazer os alinhamentos sistêmicos, porque a constelação familiar foi algo que também transformou a minha vida. Ela destrava a prosperidade, ela destrava o relacionamento, porque tu se coloca no teu lugar de força, de leveza, sai desse lugar de salvadora, se coloca apenas como parceira do teu parceiro, para de ser mãe do teu parceiro. Então você vai fazendo esses ajustes sistêmicos e isso dá força para a tua vida. Existe todo o processo, né, de honrar pai e mãe. Então eu trago todo esse conhecimento e trago ferramentas de cura. Então o que é bem bacana desse programa é que não é só a informação aqui para tua mente, mas as liberações necessárias, que é aquilo que eu comecei a falar no começo da aula. Não adianta eu só entender que eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe, entender que o que eles deram foi pouco.
Mas e a dor da minha menina lá atrás? O que faltou? Eu preciso liberar do meu corpo para que eu possa trazer novas posturas e novos posicionamentos para minha vida. Então, lá dentro do programa já tem exercícios de cura, ativações de cura para que você possa liberar do teu corpo esses traumas que te impedem de ir para o mais. E o terceiro pilar, então, é a cura do feminino, para que você saia dessa armadura, se torne uma mulher mais leve, mais magnética. Isso vai impactar não só o teu relacionamento de casal, mas a tua vida como um todo. Porque essa mulher guerreira, ela tem que fazer tudo muito na força do braço. E quando a gente vai para o nosso feminino, que é a nossa essência, que é o nosso sentir, que é a nossa conexão com a espiritualidade, com a nossa intuição, as coisas começam a fluir, porque você está no teu lugar, você soltou as feridas. Enquanto o teu campo está cheio de dor, de tristeza, de mágoa, de vergonha, o teu campo fica numa vibração muito densa. E aí tu não consegue cocriar a vida que tu deseja, é tudo com muito esforço, tudo muito difícil. Às vezes tu até faz dinheiro, mas é com muito esforço. E a mulher que ela se conecta com o feminino, com o seu sentir, com a sua essência, as coisas se tornam mais leve, mais magnética, né? Você amplia a tua conexão com o mundo espiritual. Então, a mulher, ela é a sabedoria do lar. Acessando esses conhecimentos e essas curas, você vai ter uma nova forma de lidar dentro do teu relacionamento, né? Dentro de casa. Já é bíblico, a mulher é a sabedoria do lar. Então a mulher tola, essa mulher que está na energia masculina, querendo controlar, querendo mudar o parceiro, que não aceita receber aquilo que o parceiro tem para dar, ela destrói o relacionamento. Lá dentro vai ter algo que eu canalizei, uma meditação muito linda, para que você possa realmente assumir esse lugar de guardiã do teu lar, então para te trazer essa conexão com a tua espiritualidade e você tomar posse desse lugar que é do feminino, que é cuidar, né, desse mundo emocional do teu lar, mas você precisa estar bem contigo mesma para que você possa ter essa sabedoria de gerenciar o teu lar, o teu casamento. Então vai ter uma ferramenta muito linda. Então é todo um processo, uma jornada de transformação, onde eu denominei a tríade do relacionamento. São esses 3 pilares, né, que eu vivenciei na minha vida de transformação, que impactou o meu relacionamento comigo mesma e com o meu parceiro, e é o que eu trago aqui muito nos meus atendimentos. Então essa é uma oportunidade única. Quem sentiu o chamado, que quiser vivenciar essa cura, agora, né, no início tem um valor promocional desse programa. Me chama pelo link da bio, se você quiser acessar a tríade do relacionamento. Gente, menos de R$50 por mês para te transformar a tua vida, se sentir mais viva, mais leve, ter prazer pela vida, melhorar a tua libido, melhorar o teu relacionamento. Que preço tem isto, né? E o que tu faz com R$50 hoje? Nada. Então, te autoriza a viver algo diferente, porque nós mulheres, a gente tem uma lealdade com as nossas ancestrais e muitas vezes a gente não se autoriza a viver um relacionamento afetivo diferente do que as nossas ancestrais viveram, porque a gente escutou que homens traem, homens são difíceis, homens são grosseiros. E aí você quer ficar pertencente ao teu sistema leal, ao teu sistema familiar, e você fica leal às dores das mulheres da tua família. E você tem dificuldade de se autorizar a viver um relacionamento mais expansivo, de conexão, de contribuição. Então se permita, se autorize a fazer esse investimento em ti mesmo, né? Porque às vezes a gente investe em tantas coisas e não investe em algo que é essencial na nossa vida, que é o nosso relacionamento, é a pessoa que a gente vai estar ali todos os dias, né, compartilhando. Então que possa ser leve a tua vida, faça esse investimento por você, e aí eu te espero lá na tríade do relacionamento. Vai ter o suporte lá para você poder tirar tuas dúvidas, vai ser eu mesma vou tirar tuas dúvidas. Então quem sentiu, né, esse chamado de aprofundar essas curas,
me chama pelo link da bio, porque daí eu envio o link promocional para que você possa ter acesso a essa transformação. Questões feridas lá da nossa criança interna. E aí, enquanto a gente não olha essas questões, que a gente está cheia de ferida, que a gente está cheia de dor, a gente vai para esse lugar de mendiga dentro do relacionamento. Porque enquanto a gente não se responsabiliza por acolher a nossa criança interna, boa tarde, Claudete, a gente joga esse peso para o nosso parceiro, como se ele precisasse olhar e cuidar da nossa criança interna. Só que esse lugar não dá certo, fica muito pesado para o outro. A gente precisa entrar o quê? Na nossa responsabilidade desse processo, que é acolher a nossa criança, fazer os alinhamentos sistêmicos, sair da postura salvadora, sair dessa postura de mendiga. Muitas pessoas também estão como mendigas dentro do relacionamento porque tem uma codependência emocional. E aí, às vezes, aceita receber só migalha, aceita receber pouco, porque não tem força para sair desse relacionamento. Porque quem está comandando é essa menina ferida. Enquanto você está na menina ferida, você não tem força para sair desse relacionamento. E aí, lembra aquilo que eu falei? Tem a vozinha da impostora que te diz: tu não é boa o suficiente, tu não vai achar ninguém melhor, te contenta com isso aqui mesmo. Tu viu que lá no relacionamento das tuas amigas, do teu pai, também eram relacionamentos limitados. Então fica aí, o conhecido é mais confortável do que enfrentar o desconhecido. E aí você se acomoda nessa relação limitada, aceitando só as migalhas do outro, porque você não tem essa força para sair. Grace, como é que eu adquiro essa força para sair? Olhando as questões da tua menina, se preenchendo, se priorizando. Para de colocar lá que o teu parceiro é a tua alegria de viver, é a tua razão de viver, que sem ele você não vai ser feliz. Caminho errado. Você tem que estar bem consigo mesma, independente se esse parceiro vai estar ou não vai estar. Eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito. Sim, eu tenho capacidade de achar um relacionamento mais evoluído, que o outro me valorize, que tenha contribuição, equilíbrio nas trocas. Então você tem que começar o quê? Trazer esse fortalecimento interno e de trazer o teu próprio valor, o teu merecimento, porque quando a gente está nessa mendiga da relação, a gente também tem muitas questões de merecimento. Por quê? Como eu tenho essas feridas lá atrás da minha infância, eu acho que eu não sou merecedora, porque eu aprendi que eu sou só boa se eu tô fazendo coisas pro outro. Eu não me sinto merecedora em simplesmente ser quem eu sou. Eu acho que eu preciso fazer. E aí é onde que você entra nessa dinâmica da salvadora, que quer salvar todo mundo, que quer salvar o teu parceiro. E aí, às vezes, tu fica num relacionamento tóxico porque tu diz: não, mas eu vou salvar esse homem. Sem eu, o que é esse homem? Não é nada. E aí você cai nesse buraco, achando que você é a salvadora do teu parceiro. E aí fica ali aceitando migalhas, toxicidade, numa ilusão que você, e aí no fundo isso tem uma arrogância, que é você que vai salvar o teu parceiro. Não é, ele que precisa se salvar, ele que precisa acolher a criança ferida dele, né? E você tem que parar de se contentar com pouco. Arlete, como curar a criança interior? Arlete, aqui é um processo, né, de a gente ressignificar a nossa história. Então a gente começa com um trabalho com pai, com mãe, a gente vai harmonizando para ir liberando essas dores da nossa criança, para que a gente consiga vir para nossa autorresponsabilidade. Eu faço esse trabalho de condução aqui nos meus atendimentos individuais, né? E aí se tu sentir a necessidade, porque é difícil a gente fazer esse processo sozinha, porque a gente está inconsciente de muitas coisas. Às vezes a gente diz, tá tudo bem, eu tive um trauma lá atrás, mas hoje eu entendo que foi a limitação dos meus pais.
Só que existe uma dor lá da tua menina, que precisa ser curada e precisa ser ressignificada. Tu vai conseguir dar uns passinhos aqui com conteúdo gratuito, né, com o que eu vou trazer aqui, mas para aprofundar realmente essa cura, precisa o quê? Soltar essa dor do teu corpo, né? E aqui dentro dos atendimentos eu tenho as ferramentas energéticas para realmente poder liberar esse trauma, ressignificar. Então, às vezes tem uma vivência de dor da tua menina que tu não se sentiu vista, porque para criança pode ser algo que é muito pequenininho. Obrigada, Lorena, gratidão, amor. Pode ser algo pequenininho, mas para criança aquilo já gera um trauma. Às vezes é uma situação que a mãe saiu viajar e ela pensou assim: minha mãe não vai voltar, minha mãe me abandonou. Pronto, às vezes aquilo ali já é suficiente para gerar um trauma. E às vezes uma outra criança passa por algo grande e ela tem ali um dom de se ressignificar e não gera bloqueios. Mas a gente tem questões e é impossível, né, gente? Toda fase da nossa criança, adolescência, a gente não tem alguma questão com o pai, com a mãe, algum momento que a gente não se sentiu vista, não se sentiu amada, não se sentiu compreendida. Porque não tem como os nossos pais atender todas as necessidades, né? Porque os nossos pais também têm a dor da criança deles. Obrigada, Lorena, obrigada pela rosa. Eles têm as questões deles, né? A preocupação de trazer o dinheiro para casa, as dores, talvez. A gente registra essas questões da nossa criança interna já lá no ventre da nossa mãe. Então a gente pode ter um sentimento de rejeição só pelo fato de que lá na gravidez a tua mãe, por exemplo, estava num luto. O pai dela tinha morrido e emocionalmente ela não estava bem. Ela não se conectou emocionalmente com o bebê. Não porque ela estava rejeitando, mas o momento não era possível. Ou tinha muita briga do casal e ela estava ali se sentindo desamparada. E aí faltou aqui o vínculo com a criança. E aí, às vezes você tem trava, você olha, ai, todo mundo me rejeita, todo mundo me abandona, porque é o olhar lá da gestação que você sentiu esse lugar de não se sentir vista e não se sentir amada. Que talvez nem foi por falta de amor da tua mãe, mas porque ela estava indisponível emocionalmente. A gente faz esses registros até mesmo com o pai na gestação. A criança está sentindo tudo, vivenciando tudo o que aquele pai está sentindo. Então, se esse pai estava vivenciando um luto, ou se ele tinha as questões dele, a criança sente que o pai não gerou esse vínculo emocional. E aí a gente vai aqui para a vida capenga. Então, esse é algo que 100% das pessoas, em algum momento da sua vida, precisaria passar por um processo terapêutico para ressignificar, né? Aqui eu tô falando de relacionamento de casal e é importante vocês terem esse entendimento que não existe problema de relacionamento de casal. O problema do relacionamento de casal tá lá atrás. Não acolhi a minha menina, não ressignifiquei a minha história, daí eu venho aqui, eu quero fazer birra, eu quero que o meu parceiro me olhe, que me ame, que ele faça as coisas por mim, e se ele não me valorizar eu fico ressentida. Aí o que eu percebo muito aqui das minhas clientes? Fica uma semana sem falar com o parceiro. É o quê? A menina. A adulta, ela sabe do seu valor, do seu posicionamento interno e ela vai chegar. Fulano, aconteceu isso aqui, fiquei chateada, como a gente pode resolver? A menina não. A menina se dói e fica lá uma semana emburrada. Porque ela não tem força para se posicionar. Porque talvez lá atrás ela não conseguiu se posicionar com o pai. Porque ela tinha medo de se posicionar, de falar dos seus sentimentos para o pai, né? Ou às vezes o pai disse engole esse choro, não reclama. Ou a própria mãe. E aí a gente vai para esse lugar de o quê? Eu não me permito expressar os meus sentimentos. Eu não me permito sentir raiva. E às vezes é um lugar que a gente tem que entrar assim, caraca, tô morrendo de raiva do meu parceiro. Não, mas é feio. Só que enquanto eu não olho, eu não acolho as minhas sombras,
eu não mudo, eu não me curo. E aí eu vou me enchendo de dor e daqui a pouco lá na frente eu tenho uma depressão, porque eu tô só empurrando meus sintomas para debaixo do tapete, porque é feio sentir raiva, porque daqui a pouco eu tava passando por um luto e alguém me carrega pela mão. Não, vamos que tu vai ficar bem, tu vai superar, e tu não vivencia a dor, tu não vivencia o teu luto. Às vezes tu foi demitida lá do teu trabalho e tu ficou triste, te doeu, por mais que às vezes aquele trabalho não estava tão bom. Mas naquele momento tu sentiu aquela dor, talvez gerou um gatilho de uma rejeição lá da infância. Mas tu diz, não, esse trabalho eu nem gostava. Até foi bom. Sim, né? Às vezes uma porta se fecha para abrir uma porta maior. Mas eu preciso acessar esse sentimento que, sim, foi desconfortável. Mexeu em algum gatilho meu, me senti desconfortável, não estava preparado para o novo ainda. Então a gente precisa ser sincera com a gente mesmo. E como que a gente consegue ser sincera? Quando eu me curo do feminino. Enquanto eu estou na energia masculina, eu não me acolho. Eu não consigo olhar para minhas necessidades, porque eu tô nessa guerreira fazendo tudo para todo mundo. Tô cansada, estressada, sobrecarregada. Gero um monte de briga dentro do relacionamento de casal. E eu me sinto frustrada, porque eu me esforço. Me esforço tanto para esse relacionamento dar certo e não dá certo, por quê? Por que será? Porque eu tô desconectada do meu feminino. Tô na energia masculina. Isso despolariza o relacionamento. Não tem como dar certo. Você tá sentando numa cadeira do outro, do teu parceiro, sendo masculina, resolvendo tudo, liderando tudo, tomando frente de tudo, porque tu acha que o teu marido é um menino, que ele não dá conta, se tu não fizer, ele não vai fazer. E aí tu senta na cadeira dele e a tua tá lá desocupada. E aí ele é obrigado a sentar na tua. E aí ele vai ficar lá bem acomodado, bem relaxado. E vai ficar até bem gostosinho ele tá lá na tua cadeira. Entende? Então, se ela espera que vai vir algo externo resolver as questões dela. E não tem... Obrigada, Lorena. E não tem algo externo que vai resolver o nosso problema. A gente precisa investir. A gente precisa o quê? Investir numa terapia, né? Aqui, quem estava aqui um pouquinho antes comigo, eu trouxe a oportunidade de fazer o programa A Tríade do Relacionamento. Gente, é menos de R$50 por mês. Às vezes é tu deixar de ir lá fazer uma unha para investir em ti, te priorizar. Ninguém vai fazer isso por ti. Tu já percebeu que tu faz, se doa e a hora que tu precisa, ninguém tá ali para ti. Tu já se esforçou dentro desse relacionamento, tu faz. E quer pegar uma chave aqui? E eu falo muito disso lá dentro da tríade do relacionamento. Quanto mais tu fizer pelo teu casamento, pior vai ficar. Porque tu desequilibra a relação. Então lá eu vou explicar sobre a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Teu parceiro até tende a se afastar quando tu dá demais. E aí quem aqui é codependente, quem tem questões com traição, que tudo perdoa, que se coloca lá como uma santa salvadora, parceiro tende a sair. Então lá dentro do programa eu vou trazendo todos esses conhecimentos, aprofundando todas essas curas, para que você entre com sabedoria dentro do teu relacionamento. Eu sei porque é um lugar que eu já tive nesse lugar, que eu queria o meu casamento fazer que ele desse certo e eu me esforçava e ficava frustrada. E aí depois que eu fui acessando os conhecimentos sistêmicos, a cura do feminino, caraca, tinha um monte de coisa que eu tava me esforçando e era errada. Como, né, tá dando demais. Aí eu tava na postura de mãe do meu parceiro, tava acabando com o meu relacionamento. Mas eu tava me esforçando. Mas estava me faltando conhecimento, eu não sabia. Então são todos esses conhecimentos que eu vou trazer lá na tríade do relacionamento,
Quem sentiu o chamado, que quer melhorar o relacionamento consigo mesma, se nutrir, se apoiar, se aprovar, melhorar o relacionamento de casal, ser mais feminina, me chama no link da bio, que daí eu envio, tá? Aproveite que agora, como é o valor inaugural, tem esse desconto, então vocês vão pagar menos de R$50 por mês, mas depois o valor vai subir, então aproveita, tá? Essa oportunidade única. Eu mesma vou estar lá para responder as tuas dúvidas, tá? No grupo ali do suporte. Vai ser um processo, assim, bem bacana, bem transformador, que impactou a minha vida e impacta a vida aqui de todas as minhas clientes. Aí eu continuo lá na mendiga, chorando, me lamentando, me colocando como vítima. E aí, vítimas não prosperam, né? Vítimas não saem do lugar. O chamado de fazer a tríade do relacionamento, me chama, quero fazer a tríade do relacionamento, que aí eu mando lá o link com o desconto para vocês aprofundar tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Porque lá vocês vão vivenciar, ter as experiências de cura. Lá vai ter meditações, ativações, então é algo mais profundo, tá? Gratidão a cada uma que ficou aqui até o final. Beijo grande!